denso. Certamente não faremos tudo, mas vamos tocar nos principais pontos. Estamos começando o sexto mandamento, a ética do sexto mandamento, que é: não matarás. Eu sei que aqui todo mundo já matou, já? Quem aqui ainda não matou, levanta a mão. Todo mundo já matou, viu? Nós somos matadores. Nós vamos caminhar aí hoje, semana que vem, na outra semana, ainda vamos abordar a temática de não matarás. E hoje a gente vai começar falando de uma das áreas das mais complexas, que é a pena capital, a pena de morte. Porque é interessante nós observarmos que o mandamento não matarás, mas que na Bíblia nós temos muita morte, né? Muita gente morrendo. É um tema que faz parte da ética cristã, esta discussão sobre o não matarás. Vou dar uma adiantada aqui. Eu quero começar falando sobre a pena de morte no Jardim do Éden, porque é onde que começa a nossa história. Todos nós conhecemos a história da formação da terra e depois temos, né, a formação do homem. E no capítulo 2, versos 16 e 17, então, aparece a ordem de Deus e começa a questão da morte no nosso meio. Diz aí o verso que Deus dá ordem para o homem comer de tudo, mas se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Então, nós temos o decreto de morte, decreto capital, começa aí, né, uma pena de morte. Ou seja, é estabelecido por Deus que a morte entraria no mundo a partir da desobediência do homem. E nós precisamos compreender que a morte, ela tem esses três aspectos, né, que estão aí, ó. Primeiro, a morte espiritual, quando Deus fala para Adão que se ele comesse, ele morreria. Na nossa cabeça, a gente pensa sempre na morte física, mas não é verdade. Deus está falando da morte espiritual, que é o rompimento do relacionamento com Deus. Porque morte, a palavra morte, ela tem um sentido de separação, divisão, rompimento. Então, quando Deus está falando, ele fala de morte espiritual. O homem, ao desobedecer a Deus, ele morre espiritualmente, ele perde o vínculo que ele tinha com Deus. A morte física, a gente vai ver um detalhe a mais nela daqui a pouco, mas a morte física é a separação da parte imaterial do homem da parte material. É um momento que separa. Então, a Bíblia vai descrever em vários momentos a morte física. E a terceira morte é a morte eterna, que é a separação da presença abençoadora de Deus, que é o lago de fogo. E aqui sobre a morte eterna, irmãos, é muito importante a gente
lembrar que a morte eterna não é a separação de Deus. Não é isso. Não é que Deus não vai estar presente, porque Deus é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Mas é a separação da presença abençoadora de Deus. No inferno, ninguém mais vai ter bênção, só a maldição, só o tormento. E a Bíblia vai dizer que esse tormento, ele é infligido por Deus. Não é o diabo que atormenta as pessoas. Isso aí foi a Idade Média, com aquelas ideias que foram plantadas, que o diabo está no inferno, e ele tem lá um panelão grande, ele tem um garfo de 3 dentes, e que ele fica lá, atormentando as pessoas. Não é isso. O diabo vai ser atormentado também. Então, a morte eterna é a separação da presença abençoadora de Deus. Então, olha só, a morte eterna, ela é evitada apenas pela fé em Cristo. Isso aqui é um detalhe que sempre tem que estar no nosso coração. Então, o homem morreu, mas pela fé em Jesus, o homem volta a ter vida. E essa vida é pela fé em Jesus. Essa é a sequência do pecado. O que acontece lá? A morte espiritual, Gênesis 3, 6 e 7. Aí vem a morte física, tá? A morte física. A morte espiritual acontece quando o homem come do fruto, e cai na condenação. Aí ele se vê nu, Antes ele não percebia a sua nudez, agora ele percebe. E logo em seguida ele tenta se cobrir para se esconder de Deus. E a morte física, ela vai surgir, capítulo 3, versos 17 a 19. Eu quero ler esse texto. E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó e ao pó voltará. Então, Deus estabelece a morte física aqui. Ele mostra que a consequência do pecado, a morte espiritual, vem em seguida a morte física. E essa morte física, ela vai se consumar em Gênesis 3, 22 a 24, quando o homem é expulso do paraíso. Diz assim: então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Às vezes as pessoas não se lembram, mas tinham 2 árvores especiais no jardim do Éden, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então, essa árvore da vida era a árvore que mantinha a imortalidade do homem. O grande alvo hoje da humanidade sempre foi que os homens não morram. Não sei se vocês viram, esses dias apareceram aí algumas pessoas na internet dizendo que até 2030, eu acho, o homem não vai morrer mais.
existe uma ideia que os filmes, né, já trabalham, que é a transposição da pessoa. Então, vai pegar você, quando tiver lá um caquinho na hora já de morrer, não está aguentando mais nada, vai pegar você e vai passar para um corpo novo, né? Então, essa é uma ideia que existe aí na ciência. Isso vai contrariar esse princípio bíblico. Hoje de manhã eu estava assistindo uma conversa de dois pastores num podcast, pastores que eu não conheço bem, por isso nem vou falar o nome, e eles falando do que a ciência avançou até hoje, né, e o que ela vai avançar à frente. Hoje, quando a gente tem uma dor de cabeça, o que a gente faz? Quem aqui ora para Deus curar a dor de cabeça? Ninguém. O que a gente faz? Compra o remédio, pega o remédio e toma. A gente não precisa mais do milagre. A ciência fez um milagre para nós, né? Esse exemplo ele deu lá como um exemplo simples, né? Hoje, em qualquer padaria, boteco, né, qualquer coisa, você acha remédio, até anti-inflamatório, você acha hoje na padaria. A coisa ficou assim, e barato, né? Nós temos remédios realmente, e o Brasil avançou muito nisso, né? Remédios com preço baixo. Remédios que antigamente eram caros. Existe remédio caro hoje? Existe. Mas são remédios extremamente sofisticados, né? Hoje você tem remédios caros, né? De vez em quando tem gente, estou tomando um remédio que é uma caixinha de 30 comprimidos, custa R$400. Aí eu falo assim, dá graças a Deus. Por quê? Se não tivesse esse remédio, você morria, né? Então, nós estamos prolongando a vida. Eu vou falar sobre eutanásia, que é um outro assunto difícil nessa área de morte, tá? Esse negócio de prolongar a vida, se desliga aparelho, não vamos entrar nisso ainda, porque está tudo dentro do conceito de não matarás. Então, esses dois pastores dizendo que, com essa entrada da inteligência artificial aí, né, já muita coisa já mudou, e vai mudar muito mais. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. E, segundo eles, o anticristo vai usar a inteligência artificial, que hoje é totalmente plausível para nós, aquela profecia de Apocalipse que diz que vai ter uma imagem da besta, e essa imagem vai falar. Até uns 10, 15 anos atrás, a gente ficava pensando, como é que vai fazer esse negócio? Hoje a gente sabe que é fácil. A inteligência artificial faz isso facilmente, né? Então, Deus determinou aqui a morte. E essa morte, então, essa morte física, né, que o homem está sempre querendo reverter, né? Todos querem a fonte da juventude. Ninguém quer ficar velho, ninguém quer ser chamado de velho, ninguém quer ficar ruim das pernas. Nós queremos saúde, né, juventude. E isso vai contrário, né, ao princípio bíblico, mas a morte permanece. Então, a morte começa no jardim do Éden, né? Deus estabelece a pena de morte. Com Israel, na lei, a gente vai perceber que a pena de morte ela é muito forte no Antigo Testamento. E estudando esse tema, irmãos, eu me deparei com essa primeira afirmação ali, que é muito interessante. Israel não tinha prisão. Esse negócio de presídio não existia em Israel. Na Bíblia, prisões não eram punitivas, mas provisórias. A Bíblia chama de cidades-refúgios. Era um tipo de proteção para alguém numa situação específica.
Porque se a pessoa cometesse algum deixa eu usar a palavra certa aqui, né? Delito. A palavra delito pode aplicar, valeu. Que não fosse relacionado à vida humana, então a pessoa furtou, fez alguma coisa, roubou, entrou na propriedade do outro. As penas eram pagamento em dinheiro. E pagou, acabou a dívida. A pessoa estava na sociedade normal. Não tinha problema com isso. Os crimes contra a vida, aí já é complicado. A maioria dos crimes contra a vida, pena de morte. Não tem dúvida nenhuma. É claro que, irmãos, a gente precisa compreender isso, que havia todo um processo de julgamento. Não era decidido no rompante, fundamentado na lei, mas tinha todo um processo jurídico para se chegar à conclusão, né? Porque toda vez que a gente pensa em pena de morte, a primeira coisa que a gente lembra é da injustiça brasileira, né? A gente já chama de injustiça, né? Porque se aplicar pena de morte pelos trâmites da justiça brasileira, vai morrer quem tiver menos dinheiro. Quem tem dinheiro vai morrer. Apesar de que, irmãos, fazendo um parêntese, o Brasil é o país que tem pena de morte não oficial. O Brasil tem pena de morte. Quantos assassinatos por ano no Brasil? Milhares. Milhares. Teve um pastor aqui, uns 10 anos, ele não esteve na Piba pregando, pastor Fernando, ele era missionário da Junta de Missões Mundiais. Agora ele está pastoreando uma igreja aqui em Minas. E ele converteu na prisão. Ele era da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E lá tinha uma polícia que ele falou para mim que chamava Polícia Mineira. Não sei porquê, gente, mas a polícia chamava Mineira. E o que essa polícia fazia? Ela sequestrava traficante de droga e pedia resgate. Olha que loucura. Aí houve uma investigação, essa turma foi identificada e foi condenada, foram presos. E ele disse que, se aqui fora a justiça não funciona, dentro da cadeia ela funciona. As leis são cumpridas rigidamente. E ele contou que certa vez, quando ele saiu da prisão, que cumpriu a pena dele, ele converteu, se tornou missionário. E aí, já trabalhando como missionário, num presídio no Rio de Janeiro, um rapaz foi no chefe da ala dele lá da prisão e falou: agora eu sou evangélico. Quando na prisão o cara se declara evangélico, então ele é removido para outra área onde ficam os evangélicos. Mas o chefe avisa: tenha um comportamento de evangélico, porque se você voltar para cá, já sabe. E esse rapaz realmente foi acolhido lá na área evangélica, mas ele aprontou e voltou. Na hora que ele voltou, pena de morte. Não tem conversa. Então, o Brasil tem 2 tipos de pena de morte. Dentro do presídio e na rua, que nós temos aí em torno de 50 mil, 60 mil assassinatos por ano. Irmãos, é um tema difícil e as pessoas têm um sentimento, às vezes, um sentimento correto de misericórdia, né? De misericórdia. Mas uma das frases que sempre me chamou a atenção no Antigo Testamento
é que o objetivo de Deus com a pena de morte é eliminar o mal. E aí as pessoas dizem o seguinte, mas se matar o sujeito, ele não vai ter oportunidade de se converter. Isso é verdade. Essa é uma verdade. Mas um dos autores que eu li essa semana disse o seguinte, mas e o outro lado da coisa? E aquele sujeito que sai, como no Brasil é muito comum, e nós temos inúmeros casos, que o cara sai e mata gente fora que, digamos assim, na linguagem popular, inocentes. Se ele não era crente, ele também não tem oportunidade. Nós tivemos que caso uns 4 anos, né? Aqui em Belo Horizonte, o sujeito que saiu dessas saidinhas, matou um policial, pai de família, né? Então, o objetivo de Deus era a morte para que o mal não propagasse. A ideia é essa. O pastor Santo compartilhou que um dia, conversando com um colega pastor, e o colega falou assim, não, mas eu não creio num Deus que mata. O Santo falou assim, ué, então você não acredita na história do dilúvio? Aí, como assim? Eu falei, ué, Deus salvou 8 pessoas. E salvou os animais. E matou milhões. Agora, por que matou? Por causa do mal. Irmãos, o mal não vai ficar impune. Às vezes nós olhamos ao nosso redor e parece que o mal vai ficar impune. Parece. Mas Deus, Ele é um Deus justo. Então, a nossa expectativa é sempre da justiça divina. E Ele estabeleceu, dentro da lei, a questão desta pena capital. Deixa eu passar mais, porque... Essa pena capital no meio da nação de Israel, que é referência. Os irmãos sabem qual que é a maioridade em Israel? Quem aqui sabe? A partir de quantos anos a pessoa é responsável por ela mesma perante a lei? 12 anos. Quando ela faz 12 anos, a partir daí ela é responsável perante a lei. De vez em quando a gente vê aqueles exageros que tem, às vezes, nos Estados Unidos, né? Tem uns exageros lá, que também lá a lei julga pelo crime, não pela idade da pessoa, que eu acho que é uma coisa mais correta, né? Não importa se você tem uma idade menor e você cometeu um crime hediondo. Como é que você alivia? A questão do Brasil é essa, o cara antes dos 18 anos... Né, se você conversar com o pessoal aí da área dos presídios policiais, é muito comum o adolescente matar alguém, finalzinho dos 17 anos, para ele chegar na prisão com a moral de que ele é matador. Porque ele não tem, ele vai passar os 6 e poucos meses lá, depois que ele fizer, vai pegar alguma coisa de pena, mas ele já chega lá como um matador. Então, Israel são 12 anos, né? Mas nós tivemos um exagero, para mim um exagero, um negócio difícil que eu não consegui entender, foi há alguns anos nos Estados Unidos, né? O bebê, acho que de 8 meses, foi condenado à morte. Porque ele matou um irmãozinho. Isso é um negócio esquisito, essa notícia na época. Não lembro muitos detalhes dele. Mas eu queria que vocês abrissem Deuteronômio, capítulo 17, verso 12... Deuteronômio 17, verso 12, onde vai aparecer essa afirmação que Deus diz que o homem vai morrer e vai tirar o mal do meio de Israel. Então, o objetivo é eliminar o mal. Não sei se os irmãos se lembram do irmão Moacir, que era da igreja presbiteriana aqui do
Primavera, quem lembra dele? Moacir? Falava nos encontros de casais, nossa. Teve uma vez que o Moacir falou para a gente sobre pena de morte, e eu lembro que ele usou muito essa expressão, falando sobre esse cuidado de Deus para eliminar. E diz aí no final, o tal homem morrerá e tirarás o mal de Israel. E nesse sentido aqui, irmãos, ele colocou no dia, são dois sentidos. O sentido que você elimina o mal daquela pessoa, que a pessoa não vai fazer mais o mal. Os irmãos sabem que o índice de reincidência ao crime no Brasil é altíssimo. Nós somos dominados por facções, o negócio é seríssimo. Mas também, ele falou de um outro sentido, que é a procriação. Essa pessoa não vai ter filho. E aqui Deus está dizendo que quem tem esse mal em si, a tendência a ele passar essa coisa para os seus descendentes é muito forte. Então vai eliminar a sequência do mal. O mal não vai estar presente na sociedade. A lei de Deus, e ali está bem clara para nós, ela é dividida em 3 partes, que a gente precisa sempre aprender a lidar com ela nessa questão de Israel. A lei de Deus. Você tem a lei civil, você tem partes de lei que tratam dos relacionamentos, você tem a questão das questões geográficas, das heranças, tudo é tratado nessa parte da lei civil em Israel. Você tem a lei cerimonial, que são as leis do sacerdote, do sacerdócio, das ofertas de culto, que foram todas cumpridas em Cristo, e nós temos a lei moral. A lei moral, ela revela os princípios de Deus, do homem consigo mesmo, e no relacionamento com o seu próximo. Então, nossa temática aqui nesse tempo, desde o ano passado, é a questão da ética, do comportamento. Então, nós vamos ver que a nossa caminhada é uma caminhada de compreender essa lei moral de Deus. Por isso que nós estamos sempre sendo atacados por causa da nossa lei moral. O ataque ao cristianismo não é por causa da crença em Jesus, não é porque crê em Deus. Nosso ataque é por causa da nossa ética. A nossa ética cristã, o comportamento do cristão. Então, qual o modelo de casamento que o cristão defende? É esse. Então, você vai observar que em todas as épocas, inclusive na nossa, há um ataque violento à forma de casamento que nós cremos. A forma de criar os filhos. Os ensinos de padrão moral para os nossos filhos. Então, tudo isso é a nossa ética cristã. Então, essa lei moral que está dentro do Antigo Testamento, e ela é para aplicar a nossa vida. Porque a lei civil era as questões geográficas do país, a maneira do governo do país. Isso não tem a ver com a gente, porque nós vivemos em outro contexto. As leis cerimoniais foram cumpridas em Cristo, então nós não temos também que nos apegar a ela, a não ser olhar princípios que tenham ali. Mas a lei moral, ela é para nós. A maneira de nós procedermos nas nossas instituições, no casamento, família, como é que a família se estrutura, o que é homem, o que é mulher. E isso você percebe que em cada época, se você for estudar a história da humanidade, há sempre um ataque feroz contra esses princípios morais.
Não sei se todos têm conhecimento, mas a maioria sabe que, com a chegada da igreja, né, lá no Império Romano, houve uma mudança muito grande na ética. Por isso que hoje, né, Priscila falou que, quando ela fez história na Federal de Belo Horizonte, os professores falavam que nós temos que voltar à moral antes da igreja. Porque a igreja, ela trouxe um padrão moral que foi colocado para a sociedade. Porque o Império Romano, ele herdou toda a depravação do Império Grego. Então, a depravação era muito grande. Então, quando você vê as cartas de Paulo, ele combatendo as várias depravações, então era justamente a igreja lutando para mudar uma moral. Irmãos, o tempo ali dos apóstolos, principalmente Paulo, que a gente tem mais conhecimento, ele escreveu mais, era um tempo não diferente do que nós estamos começando a viver no mundo. Começando. Nós não estamos no nível ainda lá. Lá era pior. Nós estamos começando a entrar nesse nível. A igreja, ela surge num período moral extremamente depravado. Extremamente. Quando a gente lê nas nossas Bíblias, né, a palavra orgia, a nossa mente leva para o lado sexual, mas orgia na Bíblia não é sexual. Orgia é alimentar. Existia orgia sexual? Existia, mas o que a Bíblia trata mais é da orgia alimentar. Porque as pessoas tinham o costume de sentar para comer nos banquetes, né, que duravam horas e horas. Depois elas saíam, iam no lugar e vomitavam tudo. Enfiava o dedo na garganta e vomitava tudo. Um lugar chamado vomitório, justamente. Que nós temos de banheiro na nossa casa hoje, eles tinham um vomitório. E sentava e comia tudo de novo. Porque era chique comer. Comer dá prazer, nós sabemos disso, não é? Então, é esse tipo de orgia. E Paulo está combatendo esse tipo de orgia. E ele vai falar de outras questões também. Então, nós seguimos princípios morais. E na moral de Deus tem a pena capital. Esse cuidado de Deus em eliminar o mal do meio do povo. Às vezes parece desumano. E eu estou tratando aqui, irmãos, no sentido do que Deus faz. Não pense na questão do Brasil, não, que aí já é outra realidade. Para dizer aos irmãos, eu sou contra a pena de morte. Por causa da corrupção. Mas sou a favor da prisão perpétua e trabalho forçado. Isso sim. A pena de morte, ela para mim, ela tem dois problemas, né, no nosso contexto. Primeiro, que mesmo que seja feita uma investigação e um processo muito bem feito, irmãos, existe possibilidade de erro. A gente vê de vez em quando, aí os Estados Unidos tem um sistema judiciário mais rígido, de vez em quando descobre erro. E se você matou a pessoa, não tem como devolver a vida. Não tem jeito. Né? Mas o outro lado nosso aqui, que é o sujeito ficar lá no presídio, dia e noite, à toa, ninguém dá conta, né? Então, nós teremos que ter um sistema, e aí é que é importante, irmãos, os crentes, com conhecimento bíblico, com o senso de justiça que Deus nos dá, alcançarmos posições influenciadoras na nação. Porque nós temos um sistema
corrompido. Né? Então, há necessidade de nós termos pessoas que vão influenciar para que seja da melhor maneira trabalhada as pessoas, mas que elas não fiquem à toa. Né? Nós temos muito espaço. Esses dias eu vi uma pessoa falando que, em vez de ter esse bolsa presídio no Brasil, deveria o sujeito trabalhar, produzir em várias áreas, e o que ele produzisse sustentar a família dele e a família de quem ele matou, se é o caso de homicídio. Aí quer dizer, tudo nas costas da sociedade. Porque deveria, né, eu sempre brinquei assim, na hora que o sol nasceu, o cara já está lá no serviço. E só volta na hora que escurecer. Porque aí, meu amigo, o bicho vai dormir. Não precisa nem de remédio para dormir. Vai dormir, porque o cansaço, ele arrebenta. Não vai ter tempo para pensar em fuga, em planejar, né, motim, nada. Bota para trabalhar. E esses são os princípios que nós podemos influenciar na sociedade para que ela possa ter uma vivência melhor. Então, quando eu falo de pena de morte, é só no sentido bíblico, né? Na ideia da Bíblia, trazendo os princípios para ela. Esse texto aí, quando Deus fala de quem derramar sangue, por sangue será derramado, é um princípio de equivalência. A pena ela precisa ser proporcional. Nós vemos no Brasil, vamos tratar no Brasil, né, as barbaridades que acontecem e as pessoas saem impunes. Né? Saem impunes. O Brasil tem um negócio de progressão de pena que é um negócio muito estranho. Uma pessoa condenada a 25 anos, ela cumpriu 1/5 da pena, já sai. Então, há um incentivo muito grande com a impunidade. É um outro problema sério que nós temos em nosso meio. Então, quando a gente pensa em não matar, e semana que vem o Gildes vai dirigir e vai entrar em mais alguns detalhes sobre não matar, vai fazer uma outra abordagem, mas o sentido aqui ele é muito mais profundo de tirar a vida. Como eu falei, a gente vai abordar a eutanásia. Um outro assunto que vamos falar é o aborto, que também é tirar a vida. E quando a gente fala de pena de morte e aborto, há uma controvérsia nessas discussões de alguns que dizem assim, mas você é a favor da pena de morte e é contra o aborto. Qual a diferença? A diferença está na justiça. A criança não foi julgada ainda. O sujeito, para chegar à pena de morte, ele passa por um processo de julgamento. Nós estamos falando em termos humanos, tá? Então, a criança na barriga de alguém, qual o crime que ela cometeu? Nenhum. Qual o julgamento que ela teve? Nenhum. Então, do ponto de vista humano, ela é inocente. Agora, a pena de morte é para alguém que cresceu, cometeu crimes, foi julgado, e aí sim, então há uma justiça feita. A pessoa, a criança, né, o feto, o bebê, ele ainda não cometeu nenhum mal, estou falando em termos humanos. Então, por isso que, geralmente, quem é contra o aborto é a favor da pena de morte. Você pode olhar isso claramente. Nós tivemos essa semana aí 2 fatos horríveis, né? E o segundo é que, o primeiro foi da mulher lá, não sei muito detalhe, mas o segundo do rapaz lá. E aí a internet, né, chove de opiniões para tudo quanto é lado. E uma delas eu achei muito interessante, né? A pessoa que é a favor das armas
que dizia que você tem direito a ter uma arma para se proteger, foi assassinada por alguém que é contra as armas, mas que usou uma arma para matar o outro. Olha como que nós estamos num mundo totalmente louco. Porque se o sujeito é contra a arma, por que ele está com a arma na mão? E por que ele vai tirar a vida de alguém se ele é contra as armas? Mas isso faz toda uma lógica na cabeça de alguém. Aí você vê, a pena de morte aconteceu. Alguém decidiu executar o sujeito. Porque o jovem lá, que foi até entregue pelos pais, né? Ele não fez isso sozinho. Não fez. A gente sabe disso. Sempre tem um mentor por trás. Não é? Então, houve todo um movimento para estabelecer a pena de morte para aquele moço lá, pai de 2 filhos, né? Um rapaz que, tudo que a gente leu, os testemunhos dele, ele ia nas universidades para debater, tinha posições claras e bem definidas, mas foi feita a pena de morte para ele. Alguém decidiu. E alguém que não passou pelo processo de uma justiça, que avaliasse se realmente ele deveria ter pena de morte ou não. Alguém decidiu, foi lá e matou. Os irmãos sabem do Estatuto da Criança e Adolescente no Brasil, né? Os efeitos que ele tem. E 2 coisas aumentaram depois do Estatuto da Criança e Adolescente, né? A morte de adolescentes, porque como a lei protege muito, algumas pessoas, quando um adolescente faz alguma coisa contra ela arranja alguém que vai matar. Irmão, tem gente que mata por R$200. Só dá arma para ele e mata. Dá R$200 para ele. E outra coisa que cresceu, né, nessa área foi a gravidez na adolescência. Toda a proteção que se falou, que criou para o adolescente, com o Estatuto da Criança, a gravidez aumentou. Então, você vê que a lei ela não consegue resolver problema. É uma mobilização da sociedade. Aprender princípios. Então, nós temos que aprender princípios. E os princípios eles são dados por Deus para nós. Os princípios não são simplesmente coisas humanas, mas são a lei de Deus que foi escrita por Ele mesmo, o povo temeu, e a lei mostra o pecado, a maneira de nós identificarmos a nossa realidade. Caminhando para o final, o estudo completo está lá no grupo, tá, irmãos? Mas aqui, porque a nossa hora está avançando, Jesus e os 10 mandamentos. Isso aí sempre tem algumas questões, né? Quando Jesus conversa com aquele jovem rico, né? Jesus fala dos mandamentos para ele. Porque são os princípios morais que nos regem. O que vai demonstrar nesse mundo que nós somos crentes são os princípios morais. Por isso que, igual o pastor Bruno citou, e a gente sempre fala, cresce o número de evangélicos no Brasil, mas o padrão moral continua lá embaixo. Por quê? A questão ética no Brasil é muito difícil. Nós temos o tal do jeitinho brasileiro, não é isso? Nós agora vamos, né, pagar pedágio daqui para Belo Horizonte. Querendo ou não, você vai pagar. Né? Eu vou de ônibus, mas o ônibus vai pagar o pedágio que vai colocar na passagem para você. Claro que vai. E agora a cobrança é automática, né? Não tem nem cobrador. Passou. Aí alguém falou assim, bom, o brasileiro, ele é rápido, né? Então, você vai ter gente criando alguma coisa que vai ofuscar a placa, ou simplesmente vai
colocar uma fita adesiva lá, mudando algum numeral. E aí, sabe qual é o problema? Pode cair na placa de qualquer um de nós. Porque alterou um número, já não é aquela placa dele mais. Então, vai cair na placa de alguém. E aí, até você provar, né, o nosso ditado popular, que focinho de porco não é tomada, você provar que você não foi a Belo Horizonte, e nós que temos carro sabemos que, às vezes, a gente fala assim, vamos pagar essa praga dessa multa porque é menos trabalho. Porque, para conseguir reverter... Valeu o QR Code? Ah, bom, aí já complica mais, né? Tem QR Code na placa? Tem? Ah, nas novas. Então, você tem carro antigo aí, com placa antiga, muda logo, viu? Senão as multas vêm. Então, mas sempre tem um jeitinho. É muito difícil a nossa realidade. Porque é a nossa ética cristã. Então, você dá um jeitinho, você muda, né, alguma coisa. E quando Jesus conversa com o jovem, ele reconhece o valor dos mandamentos. Ele não diz que esses mandamentos foram anulados. Por quê? Eles são mandamentos que conduzem a nossa caminhada no mundo e o nosso testemunho. Por isso que Tiago vai dizer que nós demonstramos a nossa fé pelas nossas obras. Paulo diz que nós demonstramos, nós não temos que fazer nada para provar nossa fé diante de Deus, porque Deus sabe se eu tenho fé ou não. Mas o semelhante, não. Ele vai saber se eu tenho fé ou não, se eu tiver obras. E essas obras envolvem a questão da nossa ética, da nossa caminhada. Sexto mandamento e a pena de morte. Não matarás. E aí, irmãos, é muito importante nós entendermos esse detalhezinho aqui. Não assassinarás. As traduções nossas deveriam, eu não sei porquê, tem que perguntar aos tradutores, por que usa matarás e não assassinarás? Porque há uma, não vou dizer unanimidade, mas a maioria dos comentaristas vão dizer que o termo correto é assassinar. Por quê? O assassinato é sem causa justa. Sem causa justa. Fulano é assassino, ele mata... Oi? Para ver cair. Ó, essa irmã aí está por dentro do negócio. Para ver cair. Sem uma causa justa. Matar pode ter causa justa. Aí é que a gente vai entender por que Deus instituiu a pena de morte no Éden, por que Deus matou no dilúvio e por que Deus continua matando. Né? Alguém me contou que perguntaram para ela, mas você mata? Ele falou, não, quem mata é Deus, eu só faço o furo. Eu falei, vagabundo, mas você sabe onde fazer o furo, né? Quem fizer o furo na mão, mata não. Não é isso. Né? Mata mesmo. Mas a vida e a morte estão nas mãos de Deus. Daí, de vez em quando, tem uns caras que levam uns 20 tiros e não morrem. Né? Tem uns sujeitos que tem não sei, né? Parece que tem uma proteção, não morre de jeito nenhum. Corpo fechado. Então, olha só, a nossa caminhada, começando a olhar o não matarás, né, como um mandamento, é compreender que a morte ela está presente, irmãos. Não tem jeito. Infelizmente, na justiça humana, as falhas vão ser constantes. Principalmente nós, no Brasil, sabemos que seria... Eu acho impossível ter pena de morte no Brasil, no sentido legal, porque seria corrupção, seria violenta.
Na prática, nós sabemos que tem pena de morte, né? Os irmãos devem se lembrar do... Como é que chamava aquele cara que era o assistente do Collor, que depois mataram ele? Tesoureiro? Era tesoureiro? Hã? Paulo, PC, isso mesmo, PC. Aquela história foi esquisita demais, né? Na hora que o pessoal vai lá para matar, os seguranças não estão lá. Né? Incrivelmente, os seguranças não estavam lá, matou ele com a mulher, né? E depois a justiça inocentou os seguranças. Não, eles não tinham responsabilidade nenhuma. Então, diante da realidade brasileira, não dá. Então, o nosso trabalho como igreja, nos presídios, como nós temos, né, os nossos missionários trabalham em presídios, tantas pessoas já converteram nos presídios, né, mas não tem como estabelecer. Sabendo que a pena de morte existe, que Deus estabeleceu no Jardim do Éden, e que ela caminha conosco. E a pena de morte extrema é a morte eterna, a qual nós fomos chamados por Deus para lutar contra ela, pregando o Evangelho da graça de Deus. Ok? Começamos hoje, então semana que vem vamos avançar nesse tema e também o outro domingo. Oremos. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta manhã. Obrigado pelo teu sustento. Ajuda-nos a compreender a cada dia a direção do Senhor para o cuidado com a nossa vida e aqueles que estão ao nosso redor. Guarda o nosso coração, preserva o teu povo na face da terra, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, irmãos, um abraço a você que também está nos acompanhando na transmissão. À noite, 19 horas, estaremos aqui para a celebração de culto ao Senhor.